Bom, vamos lá. Então, o tema da nossa aula, a última aula nossa, a gente falou sobre ads, né? A gente teve uma alteraçãozinha aí na plataforma de siglas, né? E consecutivamente também a forma de lidar com a parte da publicidade, que no caso eles alterando ali o ACOS para ROAS, essa sigla, né? Mas a gente já falou sobre publicidade e o que é a publicidade, né? A gente impulsionar um anúncio. Mas a gente também só falou na última aula pensando em vendas, né? Que a gente quer estar mais exposto e tudo mais. Mas uma das estratégias também de conta e de vendedor é o posicionamento do anúncio. Então, não é só a venda dele. É claro, a gente quer vender cada vez mais, tudo isso. Mas a gente precisa ter uma estratégia realmente, principalmente quando a gente importa. Então, saindo um pouco do jogo da revenda, que nem o Raul citou, pessoas entrando no catálogos de outras, né? O jogo da importação, a gente vai criar o nosso próprio produto, a nossa própria marca. E a gente precisa impulsionar ela, né? Não como que ela vai ser uma marca que vai ser valiosa com esse objetivo, tomara que sim, no futuro, né? Mas é um jogo de médio, longo prazo, não é isso o intuito inicial. Se tornar ótimo para a gente, né? Mas a proposta não é essa. A proposta é que a gente impulsione o anúncio, a gente ranqueie ele. O que acontece na maioria das vendas? Quando a pessoa vai ter uma tomada de decisão e ela está vendo um anúncio, se ela tiver um anúncio do lado do outro e tendo um como 10 vendas e o outro 1.000 vendas, a tendência é ela ir pender para um anúncio que tem mais vendas. A segurança, ela vai olhar, caramba, esse aqui está um pouco mais caro, 1.000 pessoas compraram, esse aqui 10, 20. Então, a tendência é ela ir para esse anúncio que tem mais vendas. Então, por que a gente fala em ranqueamento de anúncio? E a gente precisa entender o que é ranqueamento de anúncio e o que é ranqueamento de conta, tá? A gente está falando aqui apenas em ranqueamento de anúncio. Quando a gente traz uma importação nova e vamos startar novos produtos, a gente precisa inicialmente dar uma alavanca muito forte nele, para que ele ganhe tração. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a central de promoções para ela ficar atrativa e também a gente utiliza a publicidade para que ela ganhe visibilidade. E com isso gerar também venda e gerar tração. Então, é uma estratégia que a gente gira e às vezes essa estratégia ela vem de quê? Investimento de valor, que é, no caso, tirar da margem, né? A gente vai pagar um pouco mais ads, vai sufocar um pouco mais a nossa margem inicialmente, mas com o intuito de ranqueamento de anúncio. E o ranqueamento de anúncio, gente, ele é importante para quê? A gente quer ter esse diferencial, ser mais poderoso que outros, num comparativo, certo? Mas também quando a gente tem um problema dentro do anúncio e ele está bem ranqueado, bastante venda, esse problema é diluído. Então, um exemplo, o cara comprou lá essa peça, esse conector, e devolveu. Não quero mais. Colocou lá, não achei que serviria, que eu ia usar e não vou usar, vou devolver. Não nada, só devolve. Isso ele gera um impacto no anúncio. Antigamente não existia isso, somente devolvia, mas a plataforma de um tempo para cá ela começou a ranquear isso também. Então, o cara simplesmente devolveu, ele tem ali uma queda na porcentagem de qualidade do anúncio, não falo nem qualidade, né? Mas é de experiência de compra o nome que eles usam. Então, essa experiência de compra, ela cai. E aí existe um erro que muitos fazem, não é o nosso aqui, mas é bom a gente sempre salientar, que muitos pegam, vão criar um anúncio, eu vou criar 10 anúncios iguais. Vou criar 20 anúncios iguais. Mudo a foto, mudo o preço, puxo R$1 para cima, outro para baixo e crio um monte, com a ideia de que eu estou jogando um monte de linha na água para pescar mais peixe, eu tenho mais possibilidades, né? Se o cara não comprar desse, compra desse, que é meu também, certo? Faz sentido isso. Só que, quando a gente
fala de ter um anúncio de alta performance e a gente escalar ele, a gente não quer ter 10 anúncios com 10 vendas, a gente quer ter um com 100. Não quer ter 10 anúncios com 100 vendas, a gente quer ter um com 1.000. Então, a gente tem um anúncio poderoso. E com isso, a estratégia do Ads para alavancar isso é muito bacana. Depois ele acaba pegando tração e começa a andar, que a gente pode ir fazendo esses ajustes durante o percurso todo. Mas é importante a gente falando aí de uma sequência de anúncio de alta performance, central de promoções e ads, para que realmente é o ads? Porque senão a gente fica segurando o investimento, achando que está gastando dinheiro. E a gente tem que realmente impulsionar esse produto para ele gerar venda. Então, às vezes, não é somente a gente ir lá e jogar o preço lá embaixo, faz parte de estratégia, a gente ter, sim, um preço chamativo, mas a gente colocar ele em evidência faz sentido também. E aí a gente tem que olhar esse ads não como gasto, mas sim como um investimento de ranqueamento do anúncio. Onde eu quero chegar? Eu quero ter um anúncio de alta performance, eu quero ter um anúncio em destaque. Opa, estou com um anúncio lá, o Luiz tem um anúncio com 5.000 peças vendidas, tem lá 5.000 mais. Pô, é um anúncio que não precisa provar nada para nenhum comprador. O cara vai lá, pô, 5.000 mais. Tá ali, tá pronto. Aí você pega um anúncio do zero, 5 vendidos. Estão entendendo a diferença de onde a gente vai chegar? Depois você começa a desacelerar. E dentro disso, de ranqueamento de anúncio, a gente tem que pensar, o ranqueamento de anúncio é uma parte do ranqueamento da própria conta, certo? É uma coisa puxando a outra, ligada à outra. Mas o ranqueamento do anúncio vai tornar ele potente, que, assim, teve um problema, um erro que eu digo, o cliente não gostou, reclamou, e às vezes acontece, tá, gente? O produto tá perfeito, sem razão, o cara vai lá e faz um questionamento que acaba prejudicando o anúncio. Você vai lá, retira o impacto da conta, mas do anúncio não retira ainda. Então, vou chamar até de falha da plataforma, porque ela não poderia colocar essa experiência de compra, diminuir ela por um problema que o cliente simplesmente não conseguiu provar nenhum defeito, nada desse tipo. Mas é assim, então a gente tem que aprender a jogar. Como que a gente faz para a gente sair disso? Tem que pôr volume de venda. Que aí o cara tem um lá, devolveu o cara não gostou. E acontece mesmo, o cara chegar lá, cara, não serviu, achei que era uma coisa e não era, devolve, faz parte, a gente entrou nesse jogo assim. Mas a estratégia de ranqueamento de ads, a gente tem que olhar com esse olho, tá? Não só pensando na venda. Depois que o produto está vendendo lá na frente, já está ranqueado, aí você vai pensar, o que eu quero fazer para vender? Aí é essa outra ótica. Mas vocês estão começando agora, trazendo um produto novo, importação, tem que olhar muito bem disso. O Luiz é expert nessa parte de alavancagem, de ranqueamento de anúncios. A gente podia falar um pouco mais aí dessas estratégias, né, Luiz? Porque isso faz muita, muita diferença, gente. Foi bem legal isso aí que você falou, Fernando. No início, a gente tem um objetivo venda, né? E, na verdade, o objetivo é ranquear para depois a venda vir como consequência. Eu gosto de trazer alguns dados aí para o pessoal. O que é o ranqueamento? É você levar o teu anúncio que você acabou de fazer, ele vai estar nas últimas páginas, e você tentar levar ele para as primeiras páginas. Isso é o ranqueamento. E o dado mais interessante é que 8 a cada 10 compradores, eles fecham a venda na primeira página. Ou seja, não é preço, não é nada, é você estar nas primeiras páginas. E esse dado é na primeira página. Claro, você não precisa estar na primeira página para vender, mas quanto mais próximo da primeira página, mais venda você vai ter. Então, esse dado me leva a crer que eu não preciso ter o melhor preço, esse dado me leva a crer que eu não preciso de marca conhecida, que outro dado que o Fernando mostrou lá para a gente, que está em 7º ou 8º, né? Que é uma decisão para a pessoa comprar o produto, que seria uma marca. Então, eu estou tocando nesse assunto
justamente no início da aula que a gente falou sobre isso. E uma das formas mais poderosas de você ranquear o teu anúncio é o clique conversão. É outro dado ali que me indica que quando o algoritmo entende que o teu anúncio ele tem uma oferta muito boa, ele começa a te impulsionar, ele começa a te jogar lá nas primeiras páginas. E é o clique conversão. Quanto menos clique, mais conversão ele tem, o algoritmo ele vai entender, opa, esse é um produto legal, isso é uma oferta muito boa, que as pessoas estão clicando e já estão comprando. O que a plataforma quer? Ganhar comissão. Então, se ele entende que o teu produto é interessante, ele vai expor o teu produto lá na frente sempre. E aí você começa a fazer várias técnicas, que um deles ali também para te impulsionar, para te alavancar, é um ads mais agressivo no início. Um comparativo que eu gosto de fazer, por que eu gosto de ranquear o anúncio, qual a importância dele para a gente que trabalha em loja física, é mais ou menos essa analogia de você abrir uma lojinha lá na floresta amazônica, você pode ter o melhor produto e o mais barato possível. Se ninguém te achar, é a mesma coisa que nada. Então, o anúncio é como se fosse o teu ponto comercial que você consegue movimentar ele. Então, quando você vende um pouquinho, você consegue estar ali pulando para frente. Aí você sai da floresta amazônica, você já para numa cidadezinha de bairro. E aí, quando você começa a vender de novo, o Mercado Livre vai, opa, isso aí é legal, então eu vou tirar ele do mercadinho, do bairrozinho ali, e vou jogar ele para uma galeria. E cada vez que você vai mostrando para o Mercado Livre que a tua oferta é boa, ele vai te jogando até você chegar num shopping center, que você vai estar de frente para a escada rolante, que é um dos melhores pontos do shopping center. É o nosso objetivo de chegar lá. Então, o ranqueamento é esse objetivo, de você parar nas primeiras páginas. Olha a importância que é, mais do que tudo. Eu sempre falo que o ranqueamento é o pulo do gato para você vender dentro da plataforma. É literalmente sentar na janela. Todo mundo quer sentar na janela. E aí você fazendo isso é sentar na janela. Então, qual que é o primeiro passo que eu sempre... O teu anúncio de alta performance já está pronto, você já fez as palavras-chave corretas, você já está com uma foto boa. O que você precisa fazer agora? Tem um preço muito agressivo no iniciozinho, porque tem uma galera que ele não está preocupado se você tem muita venda ou não, se você tem boa reputação ou não, porque ele sabe que a plataforma ele te dá essa segurança muito grande. Se ele comprar e não gostar, ele vai te devolver esse produto em 30 dias. Então, ele não vai se preocupar se tua marca é conhecida, mas se você tiver um preço muito agressivo, ele vai arriscar. Então, a gente está à procura desse cara, que ele sabe procurar o produto lá nas últimas páginas. Então, se você subir um anúncio rapidamente, ele tem pouco tempo de vida, ele tem pouco clique, muita conversão, ele começa a impulsionar o teu anúncio. É nesse sentido que eu falo que a gente bota o preço bem agressivo e cada venda que a gente vai fazendo, a gente vai subindo de preço de pouquinho em pouquinho até chegar ao nosso preço desejado, que é onde aí sim você tem um anúncio de cauda longa. Ô, Luiz, eu projetei, estava falando ali, não sei se o pessoal reparou, mas eu coloquei ali a sequenciazinha, não sei se vocês chegaram a ver, quando a gente fala de marca, né? A marca, ela tá lá embaixo, quando a pessoa entra para comprar, a marca é 12º item que eles levam em consideração. Então, primeiro é o frete grátis. Então, o frete, o prazo de entrega é muito rápido, o preço vem depois. Então, o cara não olha preço, né? Ele vai olhar a necessidade dele. Caramba, vai me entregar rápido. E a plataforma entendeu isso, e por isso que ela investe em logística. O Raul viu aí, está crescendo para próximo aí, uma logística enorme. Eles vão colocar logística no Brasil todo, em cada grande centro, ou em cada ponto estratégico, eles estão colocando, e é o que eles entenderam que eles precisam para vender mais. Eles saíram na frente de muita gente. Na época eles quiseram comprar, não sei se vocês lembram isso, queriam comprar o Correios, né? Era uma briga entre Mercado Livre e Amazon para ver quem queria. Ficou aquela patifaria, não venderam, aí agora ninguém compra mais, porque eles investiram cada um na sua logística e já era, nunca mais pega o Correio. Então, eles entenderam esse jogo.
O Luiz falou um pouquinho ali dessa parte de marca, né? Isso é importante a gente ter em mente também, porque começou falando sobre anúncio de catálogo e proteção de marca. Então, quando a gente fala de marca, é para a gente ter realmente uma proteção e, quiçá, lá na frente ela seja uma marca valiosa, que as pessoas gostem, que realmente crie um brand que faça sentido e seja grande, poderoso, né? Mas a ideia inicial é proteção. Diga, Raul. Não, o Luiz estava falando ali de, no começo, dar uma ranqueada no preço, né? Mas o preço é naquele esquema, o preço já está lá em cima, e a gente vai tirando o desconto, é isso ou não? Tirando o desconto. Exatamente, sempre. Sempre você vai ancorar o preço, e aí você coloca um desconto mais agressivo, às vezes chegando até próximo de ganhar pouco, dependendo da categoria do produto, se ele for muito concorrido ou não. E na medida que você for fazendo as primeiras vendas, né, você vai diminuindo o teu desconto. Sempre assim, tá? Quando a gente fala em subir preço, a gente sempre vai usar essa estratégia aqui. Mas só uma dúvida que surgiu agora. Por exemplo, eu quero vender um produto a R$100. Eu coloco o preço a R$100 e dou desconto de 10, 20 e vou diminuindo o desconto. Ou eu boto o preço a 200 e já digo que eu estou vendendo a 70%, por exemplo. Exatamente. Eu acho que se o teu preço-alvo é R$100, já com lucro, é onde você deseja chegar, você vai ancorar ele aos R$150. Se colocar muito alto também, aí lá na frente a gente vai ver estratégia de cashback e tudo mais, a plataforma não te entrega. Então, se o teu preço-alvo é R$100, é onde você quer chegar, você vai sempre manter ele com desconto, você nunca vai zerar teu desconto. Tá? Então, sempre joga lá para 180, 170, e aí no início do ranqueamento você bota ele para R$70, por exemplo. E qual é o momento certo de você subir preço? Olha, você fez 1, 2 vendas no mesmo dia, 3 vendas no mesmo dia, já você tira 2% de desconto. Aí você fez 3 vendas de novo no mesmo dia, você vai tirando. Agora, se você fez 3 vendas, mas em dias diferentes, é porque teu anúncio ainda não está performando muito bem. Então, o pulo do gato é performance do anúncio. Esse é a parte boa. E é aquela parte que o Fernando deu esse exemplo da pescaria. Eu gosto muito de exemplos, né? Então, realmente, de nada adianta você ter 4, 5 iscas anzóis ali e você está com uma isca fraca. Então, é muito melhor você ter um anzol com um camarão vivo, por exemplo. Eu não entendo muito de peixe, de pesca, mas você vai pegar um peixe bom do que você ter ali 3, 4 anzóis e você nem sabe o que você está fazendo ali. Então, na lógica, parece que quanto mais anúncio você tem, existe uma probabilidade maior de você vender. Só que não é essa probabilidade de venda, e sim o que você faz, o que você está fazendo. E essa analogia de pescaria é bem isso. O cara, quando sabe pescar, ele fala, eu quero pescar um linguado. Ele sabe qual isca que ele vai fazer, ele sabe qual a profundidade que ele vai jogar a linha dele. Então, é mais ou menos isso também. Então, quando você entende toda a regra do jogo ali, o ranqueamento, com um anúncio muito bem feito, você vai conseguir vender muito mais do que um monte de anúncio. Né? E aí, por exemplo, são vários critérios para estar ranqueando o teu anúncio. Né? Então, você tem ali, minha conta já está grande, eu sou Platinum. Então, quando você sobe anúncio, você vai estar um pouquinho na frente de quem é Gold, de quem é líder. Né? Você está no full ou você está no correio, ele já te dá um pouquinho de ranqueamento diferente. Mas isso são critérios bem pequenos. Então, quem está com uma conta novinha, se ele fizer essa estratégia de subir o anúncio, botar um preço agressivo e impulsionar no Ads, é um momento que você ganha até de um Platinum, muitas das vezes. Tá? Porque, assim, chegar a Platinum vai ter um monte de gente Platinum ali. Mas aí, poxa, então o pequenininho não tem chance? Ele tem um pouquinho de menos chance, mas ele usando a técnica de ranqueamento, a chance dele de começar a crescer a conta é muito grande.
Tá? Então, a gente está realmente ensinando a galera aqui que está começando com a conta bem pequenininha, que nem medalha tem. Então, é isso que eu sempre faço. Eu subo o anúncio com preço muito agressivo. Então, ele calcula o tempo de vida que tem um anúncio. Por exemplo, se você tem um anúncio ali, por isso que às vezes a gente sugere a pessoa que subiu o anúncio tem 15 dias e não fez uma venda, é o momento de você apagar ele e fazer um novo anúncio. Porque a plataforma ele já entendeu. Eu falei, opa, peraí. Se esse anúncio tem 15 dias, tem 200 cliques, 300 cliques e não fez uma venda, ele vai entender o quê? Esse anúncio aí não está legal, não. Do mesmo jeito que você ganha ranqueamento, você perde também. Vai chegar um ponto que a plataforma ele vai esconder o teu anúncio e falar assim, cara, por que eu vou impulsionar isso aqui se as pessoas entram e não compram? Ô Luiz, uma dúvida rápida. Um anúncio interfere no outro? Por exemplo, se eu tenho um anúncio vendendo óculos, outro anúncio vendendo caneta, o meu anúncio de caneta é desse ruim aí que tá falando, tá ali há dias e não vende nada. Ele interfere num anúncio meu do óculos? Boa pergunta. Ele interfere um pouco na sua conta no modo geral. Tá? Então, assim, geralmente não é bom você ter muito anúncio ruim, que ele vai interferir no macro, mas é uma coisa muito pequena. Sabe aquele lance do... É igual que eu falo que é um critério de desempate no Brasileirão, por exemplo. Tá todo mundo ali no primeiro lugar, com a mesma quantidade de ponto, o saldo de gol idêntico, aí daqui a pouco começa a vir um critério. Quem tem mais cartão amarelo, quem tem mais expulsão, quem tem mais o quê? Então, ele é um critério de desempate, só que está lá no finalzinho. Ele não vai influenciar tanto assim. Tá? Então, são vários detalhes que vão ranquear o teu anúncio, mas o mais importante é o algoritmo entender a tua oferta boa. Então, como eu te falei, o que vai ser um critério? Se você é Platinum, Gold, a medalha que você tem, né? Se você está no verdinho, se você está no full, a logística ajuda muito. Isso tudo são critérios de desempate. Só que são coisas que você vai conquistar depois. Então, uma conta que está começando agora jovem, ele não conseguiu conquistar isso ainda. Então, como é que eu faço para chegar lá? Com ads e com preço agressivo, fazendo já o teu anúncio de alta performance. O dever de casa tem que estar pronto. Tem que estar as palavras-chave certinho, bonitinho, né? A foto boa, e aí o próximo passo é o preço agressivo, e aí tu começa a impulsionar tudo. Aí você sai da floresta amazônica para tentar parar ali num shopping center ali, onde você vai ter uma máquina de venda, e aí, nesse momento, você vai estar com preço que você quer, que você deseja. Eu acho que essa, para mim, é a parte mais importante da venda de Mercado Livre aqui. Tá? Não importa se você vende óculos ou vende lápis, se é da marca ABCD, você estando na frente vai ter alguém que vai te achar e vai comprar o teu produto. E o Ads é outro que, além disso tudo, ele vai dar um impulso nisso aí também. Eu sempre falo que o Ads, ele não faz milagre. Né? Não adianta você também colocar um turbo num carro que está sem pneu murcho, pneu furado e por aí vai. O Ads nada mais, ele é um turbo. Ele é um turbo, mas o teu carro tem que estar todo alinhadinho. O teu carro tem que estar com o pneu calibrado, tem que estar alinhado, tem que estar com o pneu bonitinho, aí sim você impulsiona. Se não for o que o Fernando falou, você vai gastar dinheiro à toa, vai rasgar dinheiro. Aí, nesse caso, não é investimento, é porque realmente não fez o dever de casa. Perfeito, Luiz. E gente, a gente falou isso na aula anterior, mas vale lembrar que o investimento, quando a gente faz de publicidade, vamos falar agora na sigla nova, né, que é o ROAS, né, o antigo ACOS, que é o que a gente investe para ter aquela venda. Então, o que eu vou colocar de injeção de valores? Vou colocar 5%, 10%, enfim, você sabe ali a margem que você tem. Às vezes você pode fazer esse balanço. Se eu colocar o preço muito agressivo, eu não vou ter ali essa verba para eu colocar de ads. Então, você tem que pensar que o ads é o quê? Ele vai levar você para a primeira página, ou para as primeiras páginas, tá? Não quer dizer que vai ser sempre a primeira. Mas se a gente pensa nisso, você pode fazer um teste. Vou pegar aqui, vou deixar o meu preço, vou jogar ele lá em cima. E gasta o que você daria de diferença para ele colocar ele lá no topo. Pode fazer isso.
Agora, você estando lá e com um preço atrativo, que nem o que o Luiz falou, é clique e conversão. A plataforma tem esse algoritmo, que ela quer o quê? Subiu um anúncio, vendeu, gente, ele pega uma atração muito forte. Não precisa de ads, não precisa de mais nada. Porque ele entende, ela fala, se eu impulsionar isso, a plataforma não quer saber o que ela está vendendo e de quem ela está vendendo. Ela mandou no ar, clicaram e compraram, clicou e comprou ali, opa, é isso, manda. É impressionante, a gente tem as regrinhas de impulsionamento, de ser mais exposto e tudo mais, mas ela tem a dela lá atrás, que ela é mais importante do que nós todos. Ela vai impulsionar isso naturalmente. Então, tem situações que nem o Luiz subiu o anúncio de moto, quando chegou o lote, cara, é impressionante. Clica, a venda explode. Às vezes você pega acerta na veia, não tem que gastar. Não tem que gastar não, mas não tem que investir ads. Porque a plataforma pegou o clique conversão. Porque ela não quer comprador se decepcionando, clicando, esse produto não é legal. Ela quer ter experiência de compra. O cara clicou e comprou, clicou e comprou, clicou e comprou. Ela, opa, quanto esse cara tem? Tem 1000 estoque? Manda. É automático, é claro, ninguém comanda isso. É tudo de forma automática. Mas só para vocês entenderem. E o que a gente, quando a gente fala de ranqueamento de anúncio, é o que a gente quer jogar ele para esse clique conversão rápido. E o clique conversão rápido tem a ver a tempo também. Então, quanto mais rápido as pessoas comprarem, é um clique conversão melhor, certo? Do que o cara ter uma clique conversão a cada 15 dias, 10 dias, 5 dias. Então, se a gente subiu, joga ele na cara do gol, teve clique conversão, mesmo sendo patrocinado, é um clique conversão. Vendeu. Então, opa, se ele tiver aqui, o produto clica e vende. Agora, clicou, não vendeu, clicou, não vendeu, clicou, não vendeu, clicou, não vendeu, ao contrário, é recíproco também. Ela vai te esconder. Fala, epa, mesmo você pagando, não vai aparecer. Ou vai ficar muito lá para baixo. Muito lá para baixo. Porque ela não quer isso. Ela quer vender e não importa o que, ela quer ganhar a comissão dela. Então, só para vocês entenderem. E quando a gente acerta isso, a venda é fantástica, mas esse time de quando a gente sobe um anúncio, a importância de fazer ele vender. Então, a gente precisa colocar dinheiro para fazer ele vender. Subiu o anúncio novo, coloca ele lá para cima, deixa ele atrativo para que ele venda, porque isso naturalmente tende a acontecer vendas a mais por isso. E dentro disso, é interessante a gente fazer, eu apresentei na última aula, vou apresentar aqui de novo, vocês verem também a parte do balanço, né, de financeiro, para a gente ter esse controle e a gente entender. Aqui são números, ainda estão em ajustes da conta, mas só para vocês entenderem o que é o ROAS, que é o que a gente está colocando. Isso daqui é sobre o produto que vendeu, tá? Então, quando era ACOS, era sobre o valor do produto que vendeu também, o quanto que a gente investiu no produto que vendeu em publicidade. E depois nós temos o TACOS, que é a somatória de tudo e quanto que impactou. Olha que interessante. Aqui em ROAS, se eu estou gastando aqui 10, né? Vamos chamar assim, ou vamos... Aqui, quando a gente vem para uma média final do que foi publicidade e o que foi orgânico, olha quanto que representou, 2,61. Já nesse aqui de baixo, ó, me representou 11,66. O outro aqui, 13, no total de vendas. Tanto é uma somatória de publicitário e sem publicitário, tá? Com ads e sem ads. Aqui, o TACOS é a soma das suas vendas e o quanto que você gastou na média para aquele SKU. Então, se eu sei que aqui, ó, mesmo tendo um ROAS alto, vamos chamar assim, ou um ACOS, que ainda consta ainda o nome ACOS aqui do lado alto, na minha média final, no meu TACOS aqui, ó, eu fiquei 2,61. Então, para mim, na minha estratégia, aí é uma estratégia de cada um, tá?
A minha estratégia, eu tenho 5% de publicidade. Então, esse produto aqui, esse SKU, está abaixo. Eu posso investir mais nele. Agora, nesse daqui, ele já está alto, está acima do que eu busco. É claro que eu vou olhar, tá, gente, 5% no macro, no final da operação. Vendi 100 mil, minha ideia é gastar 5. Vendi 200 mil, minha ideia é gastar 10. Então, essa é a proporção que eu uso, tá? Isso aí é uma gestão de cada um. Mas só para vocês entenderem que, às vezes, a gente olha lá, só o que a gente está pagando em publicidade, que nem seria aqui esse cálculo em ROAS, mas não olha quanto que é a média final. Quanto que essa publicidade ranqueou o nosso produto, fazendo ele vender na parte publicitária, via ads, mas o quanto que a gente está vendendo aqui também no orgânico, porque a gente alavancou ele. Então, a gente tem que fazer essa conta, porque senão a gente não entende, na verdade, a nossa operação. Aqui eu vejo que a gente consegue enxergar de forma realmente minuciosa o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, qual o nosso objetivo. Então, aqui também pode me dar um norte, opa, eu posso investir um pouco mais. Aqui eu tenho que entender por que ficou alto. Então, isso aqui, essa métrica depois, faz a gente analisar e corrigir e acertar. O ideal aqui é que seria quanto menos tacos possível, quanto menos publicidade. Mas a gente tem que pensar em estratégia. Qual a nossa estratégia? Principalmente para quando alavanca um anúncio inicialmente, tá? A gente tem que pensar muito bem quando a gente vai startar um anúncio. Porque é o segredo dele. E o Luiz é expert nisso, é colocar preço agressivo, foto chamativa e ads. Deixar ele irresistível. Para a pessoa que faça que não tem como, tem que comprar esse. E comprar. Então, ranqueamento de anúncio. Ali, só acrescentando, né, Fernando, o tacos, quanto mais baixo, melhor, né? Porque você está vendendo muito e gastando pouco em publicidade ali. Ele é quantos por cento que você gastou para quanto você vendeu. Então, quanto mais baixo, melhor. Mas também isso depende muito de quanto tempo tem o teu anúncio. Então, por exemplo, aquele de 2% ali é porque é um anúncio já, como eu falei, de cauda longa, um anúncio antigo. Agora, um anúncio muito novo, você tem que pagar uma publicidade mais alta justamente para ele impulsionar ele. Então, quando eu falei que eu estou ranqueando o anúncio, eu esqueci de acrescentar um detalhe junto com ads. Então, a gente paga mais em ads e bota um preço mais embaixo, para você estar ranqueando ele. Na medida que ele for crescendo, você vê que está tendo muitas vendas, você vai fazendo o contrário. Você vai diminuindo o teu ads, a porcentagem do ads, e subindo o teu preço. Nesse momento, a gente começa a pensar em lucro. Né? No iníciozinho, quando o ads está muito caro e o preço está muito baixo, entenda como um investimento quando a gente abre uma loja. Né? Quando a gente acaba de abrir uma loja, a gente não tem lucro ainda. A gente está, muitas das vezes, ainda pagando para chegar ao ponto de equilíbrio daquela operação ali. Então, cada anúncio é como se fosse uma loja nova sua. Então, nesse momento, ele ainda está investindo para impulsionar ele. Para a gente depois, lá na frente, com essa estratégia toda aí, sim, pensar em lucro. Tá? Então, é sempre assim, ó, ads alto, preço baixo para um anúncio novo, jovem. Para depois fazer o contrário. Eu, pelo menos, particularmente, eu não gosto, mesmo com um anúncio, aquele meu anúncio de 5 mil venda a mais, eu continuo pagando ads nele. Porque o ads, ele sempre vai impulsionar cada vez mais o teu anúncio. Não é porque que o teu anúncio já está ranqueado que você não precisa mais de ads. É como se fosse a Coca-Cola. Quem não conhece Coca-Cola? Coca-Cola não investe em publicidade ainda? Então, a gente continua dando esse dinheirinho para o Mercado Livre para ele trazer mais vendas para a gente. Que é uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim, né? Pô, mas se eu estiver na primeira página, eu continuo fazendo ads? Sim. Porque quando você está na primeira página, o ads ele é como se fosse um segundo anúncio teu. Então, dentro da primeira página, são 50 anúncios. Imagine você ter 2 anúncios lá. Você dobra a tua chance de vender. É diferente de você criar 2 anúncios. Porque quando você tem um anúncio de ads e outro anúncio orgânico, o que vende aqui, ele impulsiona o orgânico também.
Quando você tem 2 anúncios, esse aqui tem uma vida própria, esse aqui tem outra vida. Eles não estão juntos. O Ads não, o Ads ele tem 2 anúncios, mas um tá ligado no outro. Então, essa é a importância de continuar fazendo Ads. Só que aí você bota, igual o Fernando fez ali, um Adzinho de 2%, que é top demais. Aí é coisa linda. Mas agora, você ter um anúncio de 11% depende também, né? Se é um anúncio novo, aí realmente é mais caro. Agora, é um anúncio mais antigo, aí tem que entender para baixar um pouquinho esse custo aí, que 10% é um pouquinho alto, sim. Ô, Luiz, agora que falasse em porcentagem, quando eu falo ali de, por exemplo, 2%, 1%, é do valor que eu anuncio à venda? Porque, por exemplo, eu anuncio lá por 200, dou desconto de 50%, então ele está vendendo por 100. E eu tenho um Ads de 1%. Ele vai ser 1% sobre 200, ou vai ser 1% sobre o valor que vendeu? Ou vai ser sobre 1%, já descontando a porcentagem do Mercado Livre, descontando frete? Vamos dizer que dos R$100 o Mercado Livre me cobra 10%, sobra 90. Ele vai ser 1% sobre 200, 100 ou 90, vamos dizer assim. Boa pergunta, boa pergunta. É sobre o valor de venda, não que está ancorado. Então, o exemplo que você deu, você ancorou em 200, mas colocou para vender a 100. É sobre R$100, e não o líquido também, que você tirou o frete, tirou a comissão. Não é do líquido e nem do valor ancorado. É do valor que você colocou para venda, que seria os R$100, esse exemplo que você deu. Pô, os caras ganham ads em cima da comissão. Sacanagem. Não tem jeito, cara. É o jogo. Por É o isso que se jogo. você precificar tudo certinho, tá tudo certo. Sim. Os caras fazem um dever de casa muito grande. Eu não estou aqui para defender eles, não. Mas, por exemplo, por que ele ranqueia o teu anúncio com clique conversão bom? Eles investem muito em ads também, só que no Google. Porque ele tem a concorrência dele, que a Amazon é a concorrente dele, a Shopee é a concorrente dele. Então, tem muita gente que ainda vai no Google e pesquisa produto lá. E aí você se inscreveu, qualquer produto que você escrever no Google vai aparecer Casas Bahia, Magalu e o Mercado Livre também. Então ele vai pegar os anúncios, independente se você faz ads ou não, ele vai pegar o teu anúncio que está vendendo bem, mesmo sem ads, ele vai pagar ads no Google lá. Então, além dele querer ganhar comissão de você, ele ainda investe no teu anúncio, mesmo se você não pagar ads. Então já está incluso na comissão. O ads é dentro da plataforma somente. Tá? Então, assim, os caras ganham, mas eles entregam também. Então, assim, não estou defendendo eles nem nada, eu sei que a gente paga muito para eles, mas eles entregam muito. Eu acho que o final de contas é que é lucrativo ainda. Esse é o principal de tudo. Exatamente, Luiz. Esse jogo que a gente fala de venda, Raul, é maravilhoso. A plataforma realmente tem muitas taxas. O jogo de revenda, ele é muito difícil, tá? Para as pessoas revenderem produtos, né? Comprar já de distribuidoras locais para revender, a margem fica muito acirrada, muito apertada, porque realmente tem custos e brigas, porque quando a pessoa entra lá e está vendendo o mesmo produto em anúncio de catálogo, o próprio catálogo faz isso. A plataforma foi muito inteligente, pensando no consumidor final, e entregar essa ferramenta de catálogo, porque ela pega todo mundo que vende aquele produto daquela marca, aquele modelo, vai vender quem oferecer a melhor opção de preço. Porque o produto é o mesmo. Então, ele vira um catálogo, você não tem opção, as pessoas que anunciam em um catálogo não conseguem mudar nem a foto, descritivo, nada. O único que pode mudar é o dono do catálogo, o dono da marca, o cara que tiver lá a patente, ele sim consegue lá mudar. Então, tem muitas vezes que você vai achar catálogos com descritivos horríveis, às vezes até errados, fotos que a gente fala, meu Deus, quem fez esse anúncio? E a plataforma faz aleatoriamente. Ela vai lá, ela gera, ela vê que está tendo demanda daquela marca, muitos players vendendo, ela cria um catálogo. E ela pega aleatoriamente, a gente não conseguiu entender ainda, algumas fotos, descritivo ela pega ali alguns, palavras-chave ela monta as dela e ela cria um anúncio catálogo. Só que esse anúncio catálogo é o que ela é o coqueluche dentro da plataforma. Ela quer impulsionar ele, ela quer ter tudo catálogo. Ela quer que tenha tudo catálogo. Por quê?
ela quer as pessoas competindo para entregar melhor para o cliente dela, que é o consumidor. Então, por que outras pessoas ali brigam e falam, pô, esse cara foi banido, catálogo, tomei o catálogo, não sei o quê. E, na verdade, porque alguém criou, ou a plataforma criou de forma automática, quem for o dono da marca vai conseguir fazer ele andar. Ó, tem aqui a marca, tá aqui o registro, toma aqui, e eu quero fazer essa alteração, isso, e segue. Então, o catálogo, e é bom porque ela impulsiona o catálogo também a mais do que os outros anúncios. Tanto é que tudo que se você criar um produto, às vezes ela desconfiar que tem algum paralelo, ela vai falar, cria anúncio catálogo, vai querer te jogar para criar. E se você tem que ir lá e se defender, fala, não é o mesmo que eu vendo. É diferente, tem que ficar ali. Que ela vai querer fazer o cruzamento para que vire catálogo. Então, quando algum player criou ali ou entrou dentro de algum outro anúncio sem querer ou sem saber, porque tem muita gente que entra na plataforma nem sabe como funciona. Ele olha lá a foto e é igualzinho. Vou vender aqui, ó. E clica lá e vende. O que acontece? A gente entender a lógica do catálogo, né? Foi uma maneira com que o Mercado Livre fez para gerar concorrência lá dentro. Para ele abaixar o preço. Ele não pode chegar para mim e falar assim, Luiz, vende mais barato. Mas se ele falar, fulaninho está no mesmo lugar que você, mas vendendo mais barato que você. Eu só vou vender o dele porque está mais barato. E por que ele faz isso? Porque o concorrente dele é a Amazon. Então, é uma maneira dele botar o preço para baixo, sem te obrigar diretamente. Mas se você não abaixar o preço, você também não vende lá dentro. Então, se a gente começa a entender quais são os tipos de jogos que tem e fugir dela, esse é o nosso objetivo. Então, o cara que está na revenda, ele é gostosinho demais. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa fazer anúncio de alta performance, você não precisa tirar foto, você não precisa ver palavra-chave, é só botar um vender igual. Então, o cara que não tem conhecimento nenhum no Mercado Livre e acha que vai entrar lá e vai vender para caramba, a plataforma te induz para lá. Então, o cara só vai, clica, vender igual, pronto, está pronto o teu anúncio. Só que está pronto o teu anúncio sem lucrar nada. Eu falo que, às vezes, a gente só pensa, o nosso objetivo é venda, né? E, na verdade, o objetivo é o lucro. A venda é um processo para chegar ao lucro. Muitas das vezes a gente só fica assim, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Sim, sem venda não tem lucro, mas tem venda que não tem lucro também. Né? Então a gente foca muito na venda, e na verdade a venda é um processo, o objetivo é o lucro. E jogo de catálogo é venda, praticamente não vai ter lucro. Quem lucra ali é a plataforma, nesse caso sim. Então a gente entendendo esse jogo, a gente foge dele e cria o nosso próprio catálogo. Ou melhor, cria o nosso próprio anúncio. Só que lá na frente, quando você torna-se relevante, você consegue criar o teu próprio catálogo. Aí é um jogo espetacular que o Fernando falou. Ele também dá mais relevância com a tua marca própria. Foi o que a gente começou lá do início. Você cria a tua marca própria, para você criar o teu próprio catálogo, para você vender bastante lá dentro, e não uma criação de branding, né? Mas sim de vender lá dentro protegido e ninguém entrar no teu catálogo. Mas aí é uma aulinha um pouquinho mais para frente ali, para a gente não confundir muitas coisas. Tá? Mas é a gente identificar quais são os jogos lá dentro. Tá? Então, a gente tem um trabalho muito grande no início de criar um anúncio, de ranquear ele, de gastar um dinheiro no início, mas você vai ter o lucro lá na frente. O outro não, você não tem trabalho nenhum, você nem precisa investir muito em propaganda, em ad, mas em compensação você também não tem lucro nenhum. E aí eu sempre falo assim, escolhe o teu difícil, né? Tu prefere no início ser difícil e depois você beber água limpa, ou no início ser facinho e ficar só bebendo migalhinha ali para o resto da vida, né? Então é mais ou menos isso. Esse é o trabalho do ranqueamento no início, mas depois bebe água limpa também. Exatamente, Luiz. Eu quis colocar esse complemento de tema na última aula nossa, porque a gente falou só em vendas, né? Mas a gente precisa ter estratégia no que a gente faz. Até que a aula que a gente teve uma reunião hoje, eu e o Fabrício, pela manhã,
Inclusive, essas estratégias, até quando a gente vai fazer nosso pedido de importação. Então, a gente vai trazer um pedido sabendo valores de SKU, qual é a porcentagem que eu vou trazer do SKU com ticket baixo, para qual estratégia esse ticket baixo. Eu vou usar ele como um boi de piranha para eu alavancar a minha conta, aí falando em conta, né? Vou trazer esse outro aqui para eu alavancar, para eu ter um ticket alto, para eu poder alcançar um valor de faturamento mais rápido. Então, a gente tem que ter estratégia. E o anúncio também a gente tem que ter uma estratégia. A gente, quando sobe ele, o que eu vou fazer? Opa, eu preciso dar força nele. Tanto é que quando a gente tem um gap de importação, a gente está lá fazendo toda a estratégia, né? Colocamos lá o ads alto, colocamos um preço baixo, começamos do zero. Subimos, vou diminuindo o ads e vou aumentando o meu preço. Diminuindo o desconto, tá? Aumentar preço é diminuindo o meu desconto. Vou indo. Deu uma ruptura, quando volta, eu preciso fazer isso para ganhar força de novo. Dificilmente a gente só alimenta o estoque e a venda bomba. Então, geralmente, a gente tem que dar esse empurrão nele de novo. Mais facilidade, é claro, do que do zero, porque já tem vendas ali rodando, mas geralmente tem que dar esse empurrão de novo. E a plataforma, ela quer ver clique e conversão. A gente precisa só entender isso. Esse é o algoritmo dela, ela quer rapidez. Então, se a gente ficou um tempo lá sem ter venda, ela está dando atenção para outros, né? E quando a gente não quer vender, que a gente vai lá e está acabando o estoque e tudo mais, vai aumentando o preço, mas quando chega o produto de novo, é errado a gente achar que ele vai continuar vendendo naquele preço que estava lá em cima, sem ads, muitas das vezes. Então, a estratégia de ranqueamento de anúncio é essa. Por que a gente fala de menos SKU e mais profundidade? Para isso, que a gente tenha esse time para que a gente possa ter essa estratégia. Porque você imagina, eu trouxe 20 peças. A hora que você faz a estratégia, a hora que você começar ali, acabou. Já era. Aí você vai ter que chegar a fazer, não igualzinho, mas muito parecido na tua próxima importação, na tua próxima compra. Então, a primeira importação, quando a gente traz os SKUs para a gente ter, apenas enxergar ali realmente o produto, entender sobre ele, se ele veio do jeito que a gente queria, se precisa fazer algum ajuste, validar o produto, o próximo passo é profundidade. E a profundidade, quando pega tração, gente, é muito bacana de ver. Só que quando perde, tem que colocar a energia de novo. Então, é a dor que acontece de rupturas de estoque, manter o seu estoque alinhado. Mas quando o produto encaixou ali, aquele chute na veia, né, vamos dizer assim, é muito bacana de ver. Aí investe-se menos, você só vai dando corda, aí você vai soltando um linho. O Luiz é expert nisso, porque realmente traz profundidade, foca muito nisso, então funciona, tá, gente? É uma estratégia muito boa. Tocou num assunto legal, é a máquina de venda que vira, né? Então, não precisa ter uma variedade muito grande de SKU. E eu gosto de fazer, de novo, essa analogia. Imagine, a gente está falando de primeira página, tem 50 anúncios. É o objetivo de todo player que conhece esse jogo, ele quer estar lá. Então, imagine você estar ali, sentadinho na tua cadeira com estoque, é uma corrida de Fórmula 1, tu está ali, e você tem que parar no pit stop porque zerou teu estoque. Entrou no pit stop, vai todo mundo passar você. Não tem jeito. É quando você sai do pit stop, não tem que dar aquele gás forte de novo, é o que acontece. É o que acontece. Só que a tua energia, a lógica é mesmo, você gasta menos energia, você gasta menos dinheiro para isso, porque o teu anúncio já tem venda, não é o anúncio do zero, igual a gente falou hoje. Mas a lógica é basicamente essa, é você sair do pit stop e ter que acelerar de novo. Aí você bota lá um precinho mais agressivo, aumenta um pouco o investimento do ads, e rapidamente você já consegue reverter isso. Mas é bem interessante. Então, uma estratégia que a gente sempre fala, ao invés de ter uma variedade muito grande de SKU, e sim ter profundidade. Porque a gente tem essa mentalidade de loja física, né? Chega na loja física, você gosta de ver aquela loja cheia de variedade. Aqui ninguém entra na tua loja, ele acha o teu anúncio. Se o teu anúncio estiver na primeira fila ali, na primeira página, já era. Eu peguei um anúncio ali, eu peguei uma conta nova que eu só tinha um produto.
eu vendi 40 mil com um único produto, um mês, um produto só. Imagina tu vender 40 mil numa loja física com um produto, praticamente impossível. Então, a gente tem que realmente tirar um pouco dessa mentalidade de loja física e tentar aplicar no e-commerce. Então, é sempre profundidade só. Claro que na primeira importação a gente não sabe o que a gente vai colocar em profundidade, a gente sugere um pouquinho mais de variedade para você entender o que performa melhor, e na segunda importação aí joga profundidade, aí entra no jogo já. Isso aí. Gente, a aula de hoje é realmente focada nisso, e entender como estratégia, tá? De ranqueamento. Então, o ranqueamento do anúncio, como vocês viram ali, a venda chama venda dentro do anúncio, a diluição de possíveis problemas, para que a gente tenha realmente ali uma experiência de compra sempre diluída. Então, cara, você vendeu um monte lá, o cara reclamou uma vez, não faz nem sentido, não faz nem falta, porque é tudo porcentagem, né? Ele vai passar por cima. Mas se você tem 10 anúncios com 10 vendas, um que reclamar, opa, já pipocou um anúncio. O outro que reclamar, já pipocou o outro. Então, 10 que pipocar dentro do anúncio de 100, talvez não vai fazer muita diferença. Mas um que der problema em cada um desses 10, você perdeu 10 anúncios. Além de que, você vai ter que impulsionar os 10 anúncios. Vai gastar energia nesses 10 anúncios. Controle de estoque, organização, responder pergunta, muito mais do que a gente focar. Então, aqui a gente está realmente em foco. É claro, gente, quando chega uma mercadoria, quando a gente recebe uma importação, você pode estar criando 2, 3 anúncios do mesmo produto, com palavras-chave diferentes, fotos diferentes, para ver qual vai performar primeiro. Aí faz sentido. Opa, esse aqui despontou. Beleza, exclui o resto e segue. A gente vai dar só energia naquele que despontou. E às vezes acontece isso. E a gente costuma fazer, sim, ali 2 ou 3 anúncios diferentes, fotos diferentes, e sobe. Porque aí sim a gente tem a probabilidade do clique conversão ser rápido. Mas depois que foi, exclui o resto, não adianta gastar energia. Exclui o resto e segue naquele. Entendemos sobre estratégia de ranqueamento de anúncios. E, claro, consecutivamente, vai vir a conta vai crescer também com isso. A gente vai ranquear a conta por tabela, né? Naturalmente. Diga, Fabrício. Entendi. Estou querendo tirar uma outra dúvida fora desse assunto. Pode falar. Lá no Avante Pro está aparecendo frete comprador. Frete comprador, tudo que for abaixo de R$ 79,00, ele vai aparecer frete comprador. Só que tudo que a gente anuncia abaixo de R$ 79,00 tem uma tabelinha que a gente não paga frete, mas enquadramos ali na nossa precificação como frete, mas é um custo mínimo, que é R$ 6,00, tem R$ 6,25, R$ 6,50 e R$ 6,75. Até R$ 78,99. Então tem esse valor fixo. Se é R$ 10,00 o preço de venda, você vai pagar R$ 6,50. Se é 6,50 não, até R$ 12,00 tem um 4 e pouquinho, é um pouquinho mais baixo. Mas acima de R$ 12,00 é R$ 6,50, depois ele migra para R$ 6,50, R$ 6,25, R$ 6,50 e R$ 6,75, até R$ 78,99. Para o comprador, para o Avante Pro, aparece frete, porque eles não falam que é frete isso, eles falam que é uma tarifa. O Shopee também tem isso. Ele tem ali, por cada venda, ou por cada venda realizada, ele cobra uma tarifazinha lá de até R$ 3,00 ou R$ 4,00. Ele tem similar também. Então, no Mercado Livre é esse aí. Mas você olhar, vai ser R$ 6,75, e aí o Avante Pro não pega. Eu já coloquei ali agora, inverteu, de 12 foi para menos 7. Mas aí no Avante Pro, ele vai aparecer lá, frete por conta do comprador, porque teoricamente é uma campanha que a plataforma está fazendo, de até os fretes mais baixos, lá a partir de R$19,00, mas é uma taxa, então não é frete, é uma taxa. O amigo fala que é uma multa, né? Multa, é uma taxinha que eles cobram por operação. É R$ 6,75. Então, quando a gente vai alimentar aquela tabelinha de precificação,
Você pode ter como frete aquilo lá, Eu coloquei. para você ter um cálculo mais apropriado ali, mas... Não é uma multa, não é uma multa que multa quando a gente faz algo errado, né? É uma punição, isso não é uma punição, isso aí é uma tarifa mesmo, ela é previsível. É uma ajuda de custo para eles. Eles uma cobram tarifa. por operação, né? Cobram por operação. Tá. A Shopee também tem, eu só não me lembro o valor, se era R$4 por venda. 4. 4, né? Então, é R$4 R$4. mais 20% por transação. Mais 20%, é. Só que é limitada a R$100, né? A comissão. Aí Vender um produto de ticket mais alto é só R$100, 100 e pouquinho, 104, se eu não me engano. Se é 20%, se você vender um produto de R$500, você vai pagar R$100 mais R$4, certo? Se você vender um ticket de R$1.000, seria R$200 mais R$4, certo? Ele cobra R$100, é o máximo. Estou pesquisando aqui, mexendo no Mercado Livre, ver se eu acho alguma mercadoria. O ticket alto para o Shopee é muito bom, gente. Por isso que às vezes o preço lá é mais barato, porque o pessoal repassa essa comissão que o Mercado Livre cobra, vamos chamar assim, né? A mais. Pessoal, é isso. A aula realmente para falar de ranqueamento do anúncio, tá? Isso aí vai influenciar bastante, aí é um start muito poderoso quando a gente recebe mercadoria. Então, para vocês entenderem como realmente é um anúncio de alta performance, não só pensando em venda, mas como um investimento para que a gente torne ele poderoso. E aí faz parte a gente colocar energia e dinheiro também, pensando lá na frente. Aí sim, se o cara entrar lá na conta, ver 1.000 vendidos, 5.000 vendidos, tem produtos na internet com 10.000 vendidos, 25.000 vendidos, 100.000 vendidos. Olha o poder desse anúncio. É muito grande. Então, é onde a gente quer chegar. Vou passar um pouquinho dessa experiência aí para vocês, para que vocês possam estar usando aí também. E, claro, tem as métricas lá para analisar, então é bom sempre estar de olho nas métricas, a plataforma entrega muito bem, e aí deixa nossas empresas mais claras, né, para que a gente possa saber o que a gente está fazendo. Opa, até onde eu posso ir, onde ninguém quer tomar prejuízo, então é bom ter esses números na mão, tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Luiz, tem algo a acrescentar aí para a gente finalizar? Tudo tranquilo. A Dir tá aí, eu acho que a Dir estava na academia. A Dir pode ir na academia lá do Fabrício, ó. Já levar ele para tua academia aí, Fabrício, ó. Estou aqui na Labuta, acompanhando a aula, e tem um compromisso para receber um pessoal lá do Paraná. Eles vão chegar a qualquer momento, aí embolou meio de campo. Eu estou assistindo a aula e organizando as coisas aqui. Mas, como sempre, é uma experiência, eu só me enriqueço, cara. Cada vez mais. Eu vou estar dando aula daqui a pouco aí, Luiz. Boa, Dir. A Dir não importou, mas, pô, até agora não importei, mas eu vou estar dando aula daqui a pouco. Excelente. Boa, Dir. Gente, alguma pergunta aí para a gente finalizar? Raul, vamos colocar essa empresa para andar. A Sinara deve voltar aí a próxima semana, né? Já começar também. A gente startar a aula básica para pegar certinho, para vocês terem uma base sólida. E, inclusive, gente, falando de anúncio de ranqueamento de anúncio, é a base dele. A gente precisa fazer a base dele robusta. Então é isso, a gente tem um anúncio robusto para que a gente possa colocar ele para rodar forte para frente. Tá bom? Se tiverem dúvida, manda lá no grupo nosso, as individuais também, só ir mandando que a gente está aqui para servir vocês, tá bom? E uma excelente noite. Vou tirar uma fotinha aqui nossa, depois vou mandar o resuminho ali. Vamos lá fazer aquela foto, ó. Lá. Opa, peraí que a Beth apareceu, Beth. Vamos lá, mais uma vez. Oi. Boa. Oi. Obrigado, pessoal. Excelente noite a todos. Precisando, podem contar com a gente. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Meu abração.